Colossenses capítulo 3. Dando prosseguimento aqui, esse é o texto principal. Antes de entrarmos no versículo 1, vamos fazer leitura aqui do 2:20, como ponte, para termos um entendimento. Quem não teve a oportunidade de estar presente ou ainda não acompanhou a pregação do domingo passado, porque é uma continuação. Você pode fazer pelo YouTube. Entra no YouTube, procura lá Igreja Nova Vida no Coelho, em Coelho, e você vai encontrar a mensagem do domingo passado e aí fazer o complemento. Então, por isso, não vou nem fazer a introdução aqui para nós ganharmos tempo. Versículo 20, capítulo 2:20. Se morrestes com Cristo, ele está dando continuidade a um pensamento, a um raciocínio. Está falando da questão do batismo. Vocês foram batizados, foram sepultados com Cristo, ressuscitaram com Cristo. Versículo 20. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, para as coisas do mundo, porque, como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças, as regras das coisas religiosas do mundo. Agora capítulo 3, versos 1. Então ele está seguindo esse raciocínio. Você morreu para o mundo? Então por que continua desejando e buscando e pensando nas coisas do mundo? Você morreu para o mundo. O mundo morreu para você. Ainda estamos no mundo. Ainda não chegamos aonde chegaremos. Mas a nossa mente, o nosso coração, nós temos que acordar de manhã desejando o céu. Viver desejando o céu. O reino de Deus. Capítulo 3, 1. Portanto, uma conclusão. Se fostes ressuscitados, já que vocês ressuscitaram juntamente com Cristo, quando vocês foram batizados, aí ele diz aqui, buscai as coisas da terra. Desejai as coisas da terra. Ter sucesso, ter prosperidade. Buscai o quê, queridos? As coisas da onde? Lá do alto. É isso que nós temos que buscar. Buscar as coisas do alto. Buscar o reino de Deus. Colocar em primeiro lugar. Priorizar o reino de Deus. As demais coisas que Deus sabe que nós necessitamos, Ele vai prover. Buscai. Aonde? Na palavra, em oração, dizendo, Senhor, mostra-me qual o teu desejo para a minha vida. Como eu posso ser útil para o teu reino. Revela-me aonde eu estou errando para que eu passe a acertar. Eu quero acertar, eu não quero errar. Eu quero glorificar o teu nome, eu não quero te envergonhar. Mas eu sou como criança, Senhor. Me conduza pela tua mão. Me toma, Senhor, pela mão e me conduza. Não é assim que nós pais fazemos com os nossos filhos? Estamos na calçada, mas a gente bota a criança aqui, pertinho do muro, segura pela mão, vai acompanhando, vai tomando conta, vai na praia, está num lugar aberto. Você não está olhando? Não sejamos como esses filhos que correm dos pais, fogem dos pais, se escondem dos pais, mas que a gente corra na direção dos braços do nosso Pai. Buscar as coisas do alto, onde Cristo vive e sempre viveu, mesmo na forma humana.
Ele estava na terra. Mas aonde que Cristo vivia? Nós vivemos aonde o nosso coração está. A verdade é essa. Estamos aqui, mas se o nosso coração está nos céus, ainda não estamos lá fisicamente, com um corpo transformado, mas é lá que nós vivemos. É com esse lugar com o qual nós sonhamos, que nós desejamos, que nós buscamos. Eu estou aqui. Estamos no deserto. Estamos peregrinando. Mas a nossa mente está lá no alto, onde Cristo vive. Onde um dia nos encontraremos com Ele face a face. Aleluia. Onde Cristo vive. E mais do que isso, assentado à direita de Deus. Sentado à direita de Deus significa mais do que um lugar, uma posição, mas autoridade. Está à direita de Deus. Cristo tem, ele não somente vive lá, mas ele tem autoridade. Toda autoridade. E Paulo continua: pensai nas coisas lá do alto. É isso que tem ocupado o nosso pensamento? As coisas do alto? O que tem ocupado o seu pensamento, meu irmão, minha irmã? Paulo está falando isso para os colossenses, para a igreja em Colosso. No capítulo 1, verso 2, veja como ele chama essas pessoas. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo. Alguém poderia dizer, olha, Paulo está gastando tinta à toa. Para que escrever para um povo que é santo e fiel a Cristo? Para quê? Desnecessário. Para que Paulo dizer, busquem as coisas do alto, pensem nas coisas do alto? Esse povo não é santo e fiel? Não precisa, pula essa parte, Paulo. Vamos direto a outros assuntos. Não, porque é necessário. Porque ainda que sejamos santos e fiéis em Cristo, precisamos ouvir isso todos os dias. Porque todos os dias somos atacados na nossa mente, no nosso coração, nos nossos pensamentos e desejos, a buscar e desejar e pensar nas coisas daqui da terra, para desviar o foco. Se no mundo as pessoas vitoriosas são aquelas que têm foco, que são determinadas, por que achar que para sermos vitoriosos na vida espiritual, podemos ser relaxados, podemos ser indisciplinados? Não tem como. Ele diz, pensar nas coisas do alto. Acordou? Pense nas coisas do alto. Busca as coisas do alto. Deseja as coisas do alto. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Fala comigo. Eu quero ser um instrumento da tua graça. Viva o dia buscando e pensando nas coisas do alto. E à noite, quando for dormir, em oração, entregue com gratidão. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu livramento, pelas oportunidades que eu tive de falar do teu amor, de dar um bom testemunho, e não desperdicei. Se desperdiçou, peça perdão. Por que eu não falei? Por que eu não agi? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz desse jeito? Não fiz conforme um cidadão do reino de Deus, santo e fiel. Senhor, que amanhã eu não repita o meu erro. Que possamos avançar, progredir a cada dia. Estar na igreja, no culto da virada, é uma bênção. Ano novo, vida nova. A gente pode mudar de cidade, pode mudar de país, pode mudar de emprego.
Mas se não mudarmos na nossa mentalidade terrena, substituir a mentalidade terrena por uma mentalidade espiritual, mudamos apenas no exterior. Se no interior continuamos a mesma pessoa, nada vai mudar. Os problemas vão nos acompanhar. Buscai e pensai nas coisas lá do alto. E ele continua, versículo 2, 3:2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Por quê, Paulo? Porque morrestes para as coisas do mundo. A vossa vida está oculta, está escondida, está guardada juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, que é a razão da nossa vida, que é o motivo pelo qual nós vivemos, e tem que ser, se manifestar, vier em glória, então nós, também seremos manifestados em glória com Ele. E ele prossegue, versículo 5. Ele está falando para cristãos. Ele está falando para um povo a quem ele se dirigiu como santos e fiéis em Cristo. Aí ele diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Mas ela já não morreu. Mas ela insiste em ressuscitar todos os dias, todo momento. Por isso, nós estamos presos nesse corpo corruptível. O corpo não se converte. Não, o corpo não se converte. O que se converte é a nossa alma. Quando a gente fala em mente, nós não estamos nos referindo ao cérebro. Quando nós nos referimos a coração, a essa bomba que bombeia o sangue, não. É a mente espiritual, um coração espiritual. Isso se converte, a carne não se converte. Por isso, todos os dias nós temos que estar falando para a carne: fica no teu lugar aí. Sujeita a Deus, sujeita ao Espírito Santo. Por isso Jesus disse aos seus discípulos que devemos orar. Por quê? O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ela insiste em buscar as coisas deste mundo, em desejar as coisas do mundo, pensar nas coisas do mundo. E aí ele dá um imperativo aqui: fazei, pois, morrer. Quem tem que fazer a sua natureza terrena morrer? Quem é que tem que fazer? É o pastor? É a igreja? Marido, esposo, pai, a mãe, que tem que fazer? Eu tenho que fazer. Cabe a mim. Cabe a mim me exercitar, praticar, buscar, desejar, pensar nas coisas do alto e fazer a minha natureza morrena morrer. Fica no teu lugar. Volta para o caixão, fica aí no túmulo. Fica nesse buraco que você tem que ficar. Natureza terrena, adâmica, desobediente, rebelde. Diariamente, na medida que vamos avançando, na medida que vamos progredindo, esse exercício de fazer a nossa natureza terrena morrer, permanecer morta, vai ficando mais fácil. Mas ainda assim, temos que permanecer atentos. Não é porque está ficando mais fácil com o exercício. Todo exercício, quando a gente vai fazer no início, o corpo fica doído, tem dificuldade, você pensa em desistir.
Ó, esse negócio de cuidar da saúde dá muito trabalho, a gente tem que abrir mão das coisas gostosas. E aí desiste. A mesma coisa acontece na vida espiritual. A pessoa inicia, empolgada, vê as primeiras dificuldades, desiste. Não desiste. Continua, persista. Você verá o progresso. Se você começou caminhando 1 quilômetro, mais na frente você vai estar caminhando 2, depois 3, depois já não vai estar mais caminhando, já vai estar correndo. Um peso, vai aumentando a carga. A mesma coisa na vida espiritual. Esses exemplos que nós damos como ilustração para que possamos entender. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Estranho agora. Ele está falando para pessoas santas e fiéis em Cristo. Tem alguma coisa errada ali. Diz: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Paulo gastando tinta, acho que Paulo não tem assunto, não tem do que falar. Aí para encher aqui, né, para ter um conteúdo maior, ele está falando coisas que nós não precisamos ouvir. Paulo, não existe prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, nem avareza no nosso meio. Nós somos santos e fiéis em Cristo. Será que todos, 100% das pessoas lá em Colossos, que estavam ouvindo a leitura dessa epístola, todos já haviam matado a sua natureza terrena na prostituição, da impureza, da paixão lasciva, de desejos malignos, da avareza, do amor ao dinheiro? Será que todos já tinham superado isso? Quando Paulo escrevia essas cartas e as cartas chegavam na igreja, elas eram lidas num tiro só. Não eram frações. Então tinha início, meio e conclusão. E eles estão ali. O pastor da igreja em Colossos está fazendo leitura. Recebemos a carta do irmão, o apóstolo Paulo. E aí ele começa a ler todo o conteúdo. Sabemos que a Bíblia, os evangelhos, os livros do Antigo Testamento, os evangelhos, as epístolas, não eram divididos por capítulos e versículos. E ele está dizendo para essas pessoas: façam morrer, cuidado com a prostituição, com a impureza, a paixão lasciva, desejo maligno. Por quê? Tá? Se fraquejar, vai ressuscitar essas coisas. Se ainda habita na vossa mente, se ainda buscamos, se ainda pensamos nestas coisas, é porque há algum problema na nossa vida espiritual. Não podemos nos acomodar, nos sujeitar e achar que isso é normal, porque não é. Precisamos matar, fazer morrer a nossa natureza terrena. E ele diz por quê. Versículo 6. Porque por intermédio dessas coisas, ele botou apenas algumas coisas. Você vê aqui que prostituição, impureza, paixão lasciva, ele enfatiza aqui 3 aspectos da vida sexual. Às vezes não praticamos, mas está na nossa mente, está no nosso coração. Quando ninguém está vendo, vamos lá na internet.
Estamos não nos prostituindo fisicamente, mas na mente e no coração. Somos impuros de mente, somos impuros de pensamentos e de sentimentos. Paixão lasciva, somos sensuais. Não atraímos os olhares de todos pelas coisas boas, mas por razões erradas. Desejo maligno é o desejo que nasceu no coração de Lúcifer por poder, resultado da inveja, querer ser igual a Deus, avareza, amor ao dinheiro. Quantos estão hoje, domingo, ocupando, sentado nas cadeiras das igrejas pelo Brasil e pelo mundo, ouvindo até uma palavra que estimula, que incentiva as pessoas a buscarem, desejarem e pensarem no dinheiro, a avareza. O Deus deles não é Jesus Cristo. O Deus deles é o dinheiro, é o ventre, é a ganância. E Jesus compara o dinheiro a Mamon, uma divindade, que é idolatria. Deus não vai dar dinheiro, não vai trazer prosperidade para quem ele sabe que, olha, no dia que esse sujeito aqui sair dessa vida de dificuldade e se tornar próspero e rico, ele vai se desviar, vai virar as costas para mim. Deus vai dar prosperidade para essa pessoa? Não. O diabo dá. O diabo dá. O que eu preciso fazer? Apenas se prostrar e me adorar. Te dou tudo. Porque ele não está preocupado com você. Ele quer mais é que você se desvie e vá para o inferno juntamente com ele. A sentença dele já foi lavrada. O martelo já está batido. E aí ele pensa, eu não vou sozinho, vou levar o máximo de pessoas junto comigo. Buscar e pensar nas coisas lá do alto. O pastor Emilson estava falando, né, dos projetos para 2025, para a igreja. Mas para isso, o que nós precisamos? Além da direção do Espírito Santo. Orar e peça ao Senhor da Seara que envie trabalhadores. Precisamos de trabalhadores. Mas pessoas qualificadas na área espiritual. A pessoa pode apresentar um currículo extraordinário. Olha, fiz faculdade disso, doutorado, mestrado, pós-graduação. Né? Tá, mas e a vida espiritual? Como é que está? Você busca e pensa nas coisas lá do alto? Como eu falei domingo passado, a vida espiritual é a base. A igreja precisa crescer, ela precisa expandir, precisa crescer em direção a Deus e precisa também crescer para os lados. Mas precisa ter um crescimento saudável, maduro, de pessoas que buscam e pensam nas coisas lá do alto e não daqui da terra. Pessoas que como eu e como você, estão fazendo morrer diariamente a sua natureza terrena. Talvez o pecado com o qual nós lutamos não está aqui. Mas, vejam bem, o que o mundo diz, né? Vocês já devem ter ouvido falar a respeito disso.
que o homem busca o quê? Dinheiro, poder e sexo. Uma coisa leva a outra, né? Pode ser poder, dinheiro e sexo, sexo, poder e dinheiro. A ordem não altera o produto. Estão aqui essas três coisas. Sexo, desejo maligno, que é esse desejo por poder, e avareza, que é o dinheiro. Nós temos que fazer morrer isso. Quem vai fazer? Nós. Fazei, você, faça você. Vem aqui, receba uma oração. Nós podemos orar por você. Podemos te aconselhar, te orientar. Mas quem vai colocar o conselho em prática? Quem de fato vai fazer? Não é a minha oração. Todas as pessoas que receberam oração de Jesus foram salvas? Não, porque receberam a oração, depois saíram dali e não fizeram morrer a sua natureza. Quem tem que fazer a sua natureza terrena morrer é você. E isso não é uma vez definitiva. Fez morrer, pronto, acabou. Não. Tem que ser todos os dias. Porque, verso 6, por estas coisas que vem a ira de Deus. Deus se ira, irmãos. Esse Deus bonzinho que abençoa todo mundo aí, que em muitos lugares está sendo pregado, não existe. Ele se ira. E graças a Deus por isso. Ai de mim se não fosse a ira de Deus, a sua correção, a sua repreensão. No momento que estamos sendo corrigidos, repreendidos por Deus, isso é desagradável. Mas o resultado é bom. É necessário. E Deus, como Pai, Ele ensina, Ele disciplina, Ele corrige, Ele repreende a quem ama. E se não estamos sendo ensinados, corrigidos, disciplinados, é porque não somos filhos, somos bastardos. É a palavra de Deus que diz isso. Por estas coisas vem a ira de Deus, sobre os filhos da desobediência. Não adianta ser religioso, ser crente, ter sido batizado, ser membro da igreja, trabalhar em algum setor, não adianta. Não adianta ser pastor, estar aqui no púlpito pregando, mas se eu sou um filho da desobediência, estou debaixo da ira de Deus. Sobre os filhos da desobediência. Versículo 7. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também. Olha, está lembrando que muitos desses santos e fiéis de Colosso, no passado, andaram nessas coisas. Vocês também andaram nessas coisas, no outro tempo, quando vivias nelas. Então, se andamos nessas coisas no passado e não andamos mais, perguntinha aqui, básica. Por que julgamos e condenamos quem hoje está vivendo dessa forma? Nos esquecemos rapidamente daquilo que fomos, né? E rapidamente julgamos, condenamos, desejamos o mal daquela pessoa e nos esquecemos que se hoje não vivemos mais na prática dessas coisas é porque a graça e a misericórdia de Deus nos alcançou. Graça e misericórdia para mim, ira de Deus para os outros. Ora, vocês andaram nessas coisas no passado. Vós também, no outro tempo, quando vocês viviam nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. O que é despojar? Se despir. Tirar as roupas velhas e sujas, que não servem mais para cobrir a nossa nudez. Que na verdade não cobre, apenas revela
a nossa nudez, a nossa podridão, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. E aí ele está dizendo para pessoas santas e fiéis, ele diz, despojai-vos disso, abandonem isso, larguem isso. O que ele fala agora? Ira. Não vivam irados. A ira de Deus é santa e perfeita. A nossa não é. Despojai-vos da ira, da indignação. Por que ele está falando isso? São santos e fiéis, mas ainda vivemos num corpo. Quem aqui não fica indignado com determinadas coisas? E tem coisas que é até bom. Nós temos mesmo que nos irar, que nós temos que nos indignar com a injustiça, com a maldade, com a violência, com as coisas erradas. Nós temos que nos indignar. Fazer como os profetas do Antigo Testamento, fazer como Cristo. Ele se indignou, ele entrou no templo e viu ali o comércio dentro da casa de Deus, que deveria ser conhecida como casa de oração, ele se indignou. Nós temos que nos indignar com as coisas erradas, mas não viver irados, indignados. Viu algo que te deixou indignado, irado? Vá orar. Senhor, toma a frente dessa causa. Não é possível que esse tipo de coisa esteja acontecendo. Tem misericórdia do teu povo. Tem misericórdia do Brasil. Livra-nos dessa casta. Desses demônios. Levanta o teu povo em oração. Despojai-vos da ira, indignação. Despojai-vos da maldade. Às vezes não praticamos a maldade, mas desejamos o mal. Ou não? Não tem pessoas que às vezes provocam a nossa ira, a nossa indignação, que a gente deseja o mal daquela pessoa? Despojai-vos disso. Da maledicência, de ficar falando mal um do outro. Linguagem obscena no vosso falar. Veja quantas coisas aqui ele está falando para um povo santo e fiel em Cristo, que eles precisam se despojar. Talvez você diga assim, não, pastor Vladimir, disso aí eu já estou livre. Glória a Deus por isso. Louvado seja o Senhor. Mas permaneça. Vigie. Hoje você está bem. Amanhã pode não estar. Cabe a quem? Cabe a quem está fazendo esse autoexame. De estar se examinando e vendo. Em oração mesmo, como salmista. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Aí Jesus vai fazer o exame. Ele nem precisa, que ele já sabe. E aí ele vai dizer, ó, esse caminho aqui não está bom. E aí cabe a quem se despojar disso? De fazer essa natureza terrena morrer. A mim, a você. Ele prossegue, versículo 9. Não mintais uns aos outros. Às vezes mentimos não falando a verdade. Eu não falei nada, mas também não falou a verdade. Finge que está tudo bem. Vou usar uma ilustração aqui, né? Aquela coisa assim, do universo feminino. O que você achou dessa minha roupa? Ficou boa? Aí você, né, cabelo. Não, tá bom.
Lá em casa é assim, minha esposa pergunta para mim, amor, tá linda. Ela não satisfeita vai perguntar para as filhas. Depois de ter se olhado no espelho. Amém. É uma natureza que a mulher não precisa fazer morrer, porque não tem problema nenhum nisso. Não mintais uns aos outros. Alguém aqui não sabe o que é mentira? Levanta a mão. Eu não sei o que é mentira. O que é mentira? Explica para mim. Todo mundo sabe o que é mentira, né? Então, a gente pode pular essa parte. Não mintais, então diz, despojai-vos igualmente de tudo isto. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despides do velho homem e das suas práticas, com seus feitos, e vos revestides do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então, nos despimos dessas coisas terrenas, carnais, da nossa natureza caída, que herdamos dos nossos pais, Adão e Eva, e daí por diante. E agora nos revestimos do novo homem, do que nasceu de novo. Se refaz para o pleno conhecimento, pleno. E vejam como Paulo enfatiza nessa e outras epístolas dele a sabedoria, o conhecimento, o entendimento, para que possamos viver como adultos e não como crianças, que se refaz diariamente. O sono é uma analogia da morte. Todo dia nós morremos, dormimos e ressuscitamos pela manhã. É uma analogia, uma comparação. E aí quando acordamos, temos que estar nos refazendo. O alimento de hoje não serve para amanhã. Eu tenho que estar me refazendo, me alimentando diariamente de Deus. Para quê? Para alcançar a imagem daquele que nos criou. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, mas para termos a imagem, refletirmos a semelhança de Deus, precisamos nos refazer todos os dias, nos despojando dessas coisas erradas e nos revestindo do novo homem, no qual não pode haver grego nem judeu, não há diferença, não há distinção. Tanto o judeu quanto o grego precisam disso. Não importa, você foi circuncidado quando criança, ou você não foi, não importa. Todos necessitam se refazer deste novo homem. Eu sou judeu, fui circuncidado. Tá, mas precisa nascer de novo, Nicodemos. Não existe distinção entre grego e judeu, circuncisão, nem circuncisão, nem bárbaro, nem cita. Não importa se você é um povo que não fala nem o latim, não fala o grego e vive ao oeste da nossa civilização ali, ou se você é um cita que vive ao leste, ao oriente, não importa. Se você vem do oeste, se você vem do leste, do norte, do sul, não há distinção. Nem escravo, nem livre, porém, Cristo é tudo em todos. E ele continua. Revesti-vos, cubram a sua nudez, pois, como eleitos de Deus, você foi eleito de Deus, você foi alcançado de Deus, você foi salvo por Deus, você é um santo e amado de Deus,
Ok, então revista-se de ternos afetos de misericórdia. Seja uma pessoa misericordiosa, bondosa. Afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Se você nasceu de novo, não importa qual é o seu temperamento. Eu sou sanguíneo, eu sou colérico. Você tem que dominar isso aí. Você tem que dominar. Tem que subjugar essa tua natureza. Você nasceu assim, mas essa sua natureza morreu. Não morreu com Cristo? Não ressuscitou com Cristo? Não nasceu de novo? Então cabe a você. Sozinho, nós não conseguimos. Nós precisamos do Espírito Santo e ele foi nos dado por Deus. Revesti-vos, pois, como eleitos, amados, santos, amados, de ternos afetos, misericórdia, bondade, humildade, mansidão. Não me fale do seu temperamento, porque serei obrigado a falar de Deus e da obra de Cristo, do que Cristo pode fazer na sua vida. E você precisa se despojar dessas coisas e se vestir das vestes que Deus dá, que Ele concede em Cristo Jesus, por intermédio do Espírito Santo. Versículo 13. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente. Suportar. Eu tenho que suportar. Que irmão é chato, mas eu tenho que suportar. Não é disso que ele está falando. Especificamente aqui. Mas é como na ilustração de domingo passado. Ajudai-vos mutuamente. Suportai-vos, colaborem uns com os outros mutuamente. Naquilo que você é forte, você pode ajudar o outro que é fraco. E vice-versa. Se Adão, que foi criado perfeito, Deus disse, não é bom que o homem esteja só, sozinho nós não conseguimos nada. Por isso a necessidade do corpo, da membresia, um dos outros. Ninguém sabe tudo, ninguém pode tudo, sozinho. Nós temos as nossas qualidades, mas também temos as nossas fraquezas, as nossas debilidades. E aí vamos procurar nos ajudar mutuamente, como vamos ver daqui a pouco. Vou acelerar um pouco aqui. Perdoai-vos mutuamente. Que haja... Cristo te perdoou? Você foi perdoado? Então por que você recusa o perdão? Isso não condiz com uma nova criatura, com alguém que nasceu de novo. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Perdoar não é deixar para lá. Fulano fez isso, eu não vou nem falar com ele, deixar para lá. Fulano nem sabe. Muitas vezes, algumas vezes ele não sabe. Procura o fulano, conversa com o fulano. Fez isso, aconteceu isso. Puxa, irmão, eu nem atentei para isso, eu nem sabia. Se ele está sendo sincero ou não nas palavras dele, isso já é o problema dele. Você me perdoa? Claro, eu te perdoo. Perdoar não é esquecer, não é deixar para lá. Mas também, às vezes as pessoas deixam para lá, mas não deixam para lá. Sai falando, fala com um, fala com outro, mas não fala com quem tem que falar. Com a pessoa que feriu, que magoou. Olha, você fez isso. Tá? Mas eu te perdoo. Está tudo bem entre a gente. Versículo 14. Acima de tudo isso que eu falei, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição.
É a cola, né? Que nos une à perfeição, que nos vincula à perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro, o padrão, o exemplo, o mediador, a paz de Cristo em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, para vivermos em paz. Não é um membro agredindo o outro. Imagina, né? Às vezes nós vemos casos de pessoas com distúrbios mentais que se agridem, se cortam, fazem mal para o corpo, mas porque elas não estão saudáveis mentalmente. Então, uma igreja saudável, um grupo, uma congregação saudável, ela não vive se agredindo, se debatendo, se automutilando. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo. E sede o quê? Agradecidos, sejam gratos. Veja quantas coisas boas, maravilhosas, nesses 15 versículos do capítulo 13. Nós podemos destacar aqui para mudança de vida, para nossa mudança de vida. Se de fato queremos ter um 2025 diferente do que foi 2024. Não basta desejar, querer ter um 2025, um ano novo melhor, se eu entro nesse ano novo trazendo toda essa bagagem da qual eu tenho que me despojar. Deixa lá em 2024. Deixa no ontem. Deixa para trás. Vamos nos despojar dessas coisas ruins, nos revestir de coisas boas, espirituais. Vamos buscar e pensar nas coisas espirituais, nas coisas lá do alto. E aí sim, nós podemos ter uma expectativa de um ano melhor. Caso contrário, se eu continuar nas mesmas práticas erradas, vai ser mais um ano. Não vai ser melhor, queridos. É prática. Nós colhemos o que plantamos. As coisas boas que você colheu em 2024, consequência daquilo que você semeou, glória a Deus, continue semeando para colher mais, com mais abundância e frutos de qualidade, cada vez melhor. Os engenheiros agrônomos, eles não trabalham com isso? Sempre buscando uma produção maior e uma qualidade de fruto melhor? Assim devemos nós agir também. E aquilo que colhemos de ruim, consequência do que nós plantamos. Tem coisas que a gente colhe que não foi a gente que plantou. A gente vive em sociedade, família, tem toda essa questão. Mas nós temos que ser sinceros, temos que ser honestos. Algumas vezes, colhemos aquilo que plantamos, ou não plantamos. A terra não deu nada. O que você plantou? Não plantei nada. Não espere colher se você não plantou. É simples. Tudo que Deus criou é perfeito. E nós podemos fazer essa analogia com as coisas do mundo espiritual, para a gente entender como que funciona o mundo espiritual. Sede agradecidos. Versículo 15. Não seja murmurador. Agradeça a Deus pelas mínimas coisas. Tem água na torneira da sua casa? Coisa simples, né? Agradeça a Deus por isso. Que tem muitas torneiras secas.
A energia elétrica está cara, mas você tem condições de pagar? Agradeça a Deus por isso, agradeça pelas... Você está com saúde, você está respirando, você não está num leito de hospital, sofrendo. Você está aqui sentadinho, bonitinho, assistindo um culto, cultuando a Deus, participando, glorificando a Deus. Seja grato. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite o quê? A palavra de Cristo, não a sua palavra. Não o que você acha, o que você pensa. Não a palavra dos sábios, dos filósofos deste mundo, que hoje estão aí nas redes sociais, gente dando conselho de como fazer, faça assim e seja assado, dando conselhos, muitas vezes contrários à palavra de Deus. E você está se instruindo com aquilo ali. Ó. Lixo, fast food, espiritual. Habite em vós a palavra de Cristo. Só que entre o habite e em vós tem o que aqui? Entre duas vírgulas ali. Ricamente. Nisso devemos ser ricos. Nisso, na palavra de Cristo, devemos ser prósperos, ricos, milionários. É melhor do que prêmio de Mega-Sena. Sermos ricos na palavra de Cristo. Porque todo o dinheiro do mundo não nos leva aos céus. Mas a palavra de Cristo, sim. E aí, quando eu estou ricamente, habitando em mim, vivendo em mim, ricamente a palavra de Cristo, estarei apto para quê? Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Como que eu vou instruir ou vou aconselhar quem quer que seja e ser aconselhados, o mutuamente dá essa ideia, né? Trocando ali palavras de sabedoria vai, palavra de sabedoria vem, e juntos crescemos. Mas, se não habita ricamente em nós a palavra de Cristo, vamos estar trocando apenas achismos. Eu li em tal lugar, eu vi um vídeo aí no Instagram. Não, é a palavra de Cristo. Instruí-vos mutuamente em toda sabedoria. É inadmissível, vou repetir, é inadmissível que um cristão vá buscar conselho, orientação com um não cristão. Você chega para um colega de trabalho, seja quem quer que for, pode até ser um profissional da área de saúde, mas não é cristão. Ele não entende os conflitos da vida cristã. E aí eu vou abrir o meu coração para uma pessoa não cristã, que não tem uma mente convertida, que não compreende as coisas lá do alto. Eu vou pegar a minha mente, colocar na mão dessa pessoa, para ela trabalhar como ela bem quer, ela bem entende? Não. Cristão busca aconselhamento, ajuda, orientação, instrução com outro cristão. E Paulo orienta com experientes. Os jovens com os idosos, as mulheres mais jovens com as mulheres mais idosas. É assim. Vai buscar orientação com seu colega de trabalho, que não é cristão? Está com problema no casamento? Vai falar com a colega de trabalho para ver o que ela vai te orientar a fazer. Totalmente na contramão da palavra de Deus. Mas quando buscamos essa instrução, esse aconselhamento com outro cristão,
Ele vai vir para a palavra. Aonde que ele vai buscar, vai tirar, vai sacar a sabedoria? Da palavra de Cristo. Aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, ok? E ao mesmo tempo fazendo o quê? Louvando a Deus, aleluia. Com quê? Com salmos, hinos e cânticos espirituais que glorificam a Deus. Salmos, hinos e cânticos baseados o quê? Na palavra de Cristo. Com gratidão. Veja como é importante a gratidão em vosso coração. E tudo que fizerdes, tudo que você fizer, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome de quem? Do Senhor Jesus. Dando por ele graças a Deus Pai. Aleluia. Louvado seja Deus.